Ei, oi gente, dá uma checadinha aqui, vem ao vivo que eu tenho para falar para vocês. Se vocês me seguem, não se esqueça de deixar o coraçãozinho vermelho e um comentário. E se esse vídeo tá passando no seu For You pela primeira vez, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês acreditam em praga, inveja, olho grande? Eu tenho um relato para te contar que eu mesmo vi com os meus olhos. A minha mãe, ela era costureira. Hoje ela não exerce mais a profissão porque ela não consegue enxergar direito. Meu pai sempre trabalhou como cobrador de ônibus. Depois ele montou um bar para ele. Mas na época, minha mãe e meu pai estavam com uma situação razoável. Aí meu pai comprou um fusquinha, um Fusca bege. Assim, eu, minha mãe e minha irmã sempre fomos de uma igreja evangélica. Nessa igreja tinha uma irmã que ela não podia ver ninguém com nada que ela queria. E o que ela não podia ter, ela depreciava. Ela tinha mania de, como minha mãe era costureira, a fazer roupa para as outras irmãs, ela sempre precificava o valor do trabalho da minha mãe. Por exemplo, se minha mãe fizesse um conjunto para ela por R$80, ela pagava 60. Minha mãe vendia Natura e Avon e ela costumava dar calote à minha mãe. E quando ela viu meu pai chegar com fusquinha, deixar a gente na porta da igreja e vir embora, ela ficou curiosa. E ela ficou perguntando para minha mãe, como minha mãe tinha comprado, como meu pai tinha comprado, onde tinha comprado, quanto tinha sido, se tinha sido parcelado, se tinha sido à vista. Só que minha mãe já estava com ela por aqui e não deu muita ideia, porque minha mãe estava afastada um pouco dela. Desse tipo de gente, a gente tem que se afastar. E outra coisa, assim, não tô falando mal da igreja, eu tô falando mal da pessoa. A pessoa é que não tem caráter. A igreja não tem nada a ver com isso. Então, ela deu um jeito dela e comprou um Fiatzinho branco. Só que ela não sabia dirigir. Quem dirigia era o companheiro dela. Só que o cara bebia muito. Aí bateu com o carro dela. Então, como ela comprou, deu a entrada e parcelou, ela não tinha dinheiro para mandar consertar. Aí o irmão dela chegou e perguntou ao cunhado, o cunhado, o que aconteceu aí com o carro e tal? Aí ele falou, não, eu tomei aí umas branquinhas e bati com o carro, mas só que agora a gente não tem condição de consertar, porque o carro é financiado. Aí ele fez uma proposta, olha, eu compro, dou o valor da entrada que você deu, pego as parcelas para mim, vou pagando, vocês me vendem o carro. E o cara aceitou, fez negócio com o cunhado, sem a esposa saber. Quando ela chegou, que ela soube que o irmão morava na Vila da Penha, já estava vindo com outro carro para levar o carro que era dela, ela ficou furiosa. Aí ela colocou a mão em cima do carro. Presta bem atenção, gente, nisso. Ela colocou a mão em cima do carro e falou: eu amaldiçoo esse carro em nome de Jesus. Se não for meu, não será de ninguém. Passou algumas semanas, o irmão dela consertou o carro e foi sair com o carro, né? Trabalhar. Quando um ônibus avançou o sinal vermelho e imprensou o Fiat entre o ônibus e um poste. Deu perda total no carro. E o irmão dela ainda ficou muito ruim. E na hora, uma das pernas dele foi destroçada. Não teve como recuperar. Ele perdeu a perna. E ela ainda foi no hospital levar fruta pro irmão. Você vê que pessoa. Só que o irmão dela ficou em coma. Depois ela foi lá com um grupo de irmãs de oração. Algumas irmãs não eram da nossa igreja. Quando tá orando, ele tá assim, acordado, meio triste, porque tava sem a perna, né? Porque carro a gente recupera, mas uma parte do corpo não, né, gente? Uma irmã
Deus usou uma irmã e a irmã falou: olha, irmão, Deus manda te dizer uma coisa. Isso daí não era para ter acontecido com o irmão. Isso aconteceu porque a antiga dona do carro jogou uma praga em cima desse carro que você comprou. Mas Deus, Jesus, não é conivente com isso. E o que essa pessoa fez com você, ela vai colher lá na frente. E todo mundo começou a olhar para ela, né? Porque algumas irmãs da igreja sabiam que o carro era dela. O irmão dela ficou olhando para ela e ela ficou toda sem graça. O irmão dela tem mais de 20 anos que não fala com ela. Isso já tem muitos anos que aconteceu. E há pouco tempo, ela estava trabalhando, foi descer do ônibus, não sei o que aconteceu, que ela caiu e machucou a bacia e a espinha. E ela foi para o hospital, teve que operar, né? E a operação foi feita de emergência. Não sei se teve um erro médico, não sei o que aconteceu. Eu sei que ela não anda mais, ela tá numa cadeira de roda. Então, assim, do que adiantou ela jogar uma praga no irmão, né? No carro, né? Acabou pegando no irmão. O que ela lucrou com isso? Nada. Ficou sem o carro e agora está sem andar. Aí vai para a igreja, o marido empurrando a cadeira de roda dela. E a minha mãe, assim, se afastou muito dela, muito mesmo. Ela costumava vir aqui em casa, que minha mãe costurava, para as irmãs da igreja. E ela costumava vir muito aqui em casa, mesmo que não fosse para costurar, para bater um papo, para fazer uma oração. E até mesmo assim, quando minha mãe vai dar, assim, algum culto, vai fazer alguma coisa assim, que as irmãs vêm aqui visitar minha mãe não chama ela. Minha mãe fala que ela tem um olho muito grande em cima das coisas dos outros. Então, gente, isso é uma falha de caráter terrível. E assim, tem em todas as religiões, não é só, não estou aqui dizendo que é só os evangélicos não, tá? Em todas as religiões tem. E assim, toma muito cuidado com quem vocês colocam dentro da casa de vocês. Muito cuidado com as pessoas cobiçando as coisas de vocês, ou então depreciando. Repreende, sabe? Você que é evangélico, ou mesmo você que não é, que não acredita, mas repreende, porque isso não é de Deus não, gente. Não é mesmo? Tá, gente? Se esse vídeo tá passando a primeira vez não se foi, me segue aí. Tá? Tchau, gente.